Você não chegou aqui por acaso. Esta oração te encontrou porque Deus viu algo que ninguém mais viu. Talvez o cansaço da sua alma não esteja visível aos olhos de quem convive com você, mas Deus enxerga. Ele conhece o que está pesado aí dentro. Ele escutou aquele suspiro que você soltou ainda deitado, antes mesmo de sair da cama. Ele viu o esforço que você faz diariamente para manter tudo de pé, mesmo quando, por dentro, tudo parece ruir. E é para você que esta oração foi preparada, para quem acordou sentindo que não tem mais forças, que está esgotado emocionalmente, que já não vê saída. Para quem tem cumprido suas obrigações, mas sente a alma se arrastando. Para quem sorri por fora e sangra por dentro. Esta oração é um encontro entre o seu cansaço e o descanso de Deus, entre a sua exaustão e o colo do Pai, entre a sua realidade e a promessa de que Ele renova os que nele esperam. Deus conhece o cansaço que ninguém vê, a dor que você não explica, a frustração de fazer o certo e ainda assim colher o contrário. Ele sabe o que você sente quando olha ao redor e percebe que não pode parar, mesmo querendo parar. Mas hoje Ele diz: você não precisa mais fingir que está tudo bem. Aqui você pode descansar, você pode ser sincero. Você pode se derramar sem medo, porque o Senhor dos Exércitos não exige de você uma performance. Ele só quer o seu coração rendido, cansado como está, do jeito que está. E é com esse coração que oramos agora. Senhor, neste momento, com o coração em silêncio e a alma sedenta, nos colocamos diante de Ti, não com fórmulas, não com belas palavras, mas com verdade. Aqui estamos, alguns cansados do trabalho, outros do próprio corpo, outros da vida. E há aqueles que já não sabem mais de onde vem o cansaço. É como se ele estivesse em tudo, em cada gesto, em cada pensamento, em cada oração que já não sai mais. Mas sabemos que o Senhor é refúgio para os fracos, abrigo para os exaustos, força para os que não têm mais força. Por isso, nos rendemos. Tua palavra diz em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é nesse convite que nos lançamos agora. Queremos esse alívio, Senhor. Precisamos desse descanso. Não um descanso que vem das férias ou do sono, mas um descanso que invade a alma e reorganiza tudo por dentro. Descanso que redefine prioridades. Descanso que limpa os pensamentos. Descanso que restaura o fôlego da esperança. Senhor, acalma agora essa mente que acordou acelerada, que já começou o dia pensando nas contas, nas cobranças, nos conflitos, que já carregava peso antes mesmo de pisar no chão. Que essa mente se aquiete. Que a paz que excede todo entendimento a envolva como um manto. Toca, Senhor, nesse coração que já orou tanto, que já esperou tanto, que já acreditou tanto, mas que agora se sente vazio. Que ele saiba que não está sozinho, que a fé não é ausência de cansaço, mas decisão de permanecer, mesmo cansado. Dá-nos ânimo novo. Dá-nos um renovo que não depende do que os olhos veem, mas do que o Espírito crê. Levanta, Senhor, aqueles que estão prostrados, não por falta de vontade, mas por falta de forças. Há quem ainda esteja de pé por fora, mas por dentro já caiu. E é nesse lugar interno que te pedimos. Entra e levanta. Estende a tua mão como fizeste com Pedro, quando ele afundava. E mesmo se formos nós que nos afastamos, que deixamos de orar, que deixamos de crer, sabemos que o Senhor ainda está aqui, ainda estende a mão, ainda chama pelo nome. E se o desânimo for fruto de lutas espirituais, que agora toda a seta do inimigo seja quebrada. Toda mentira que diz que não vai dar certo, que nada vai mudar, que o futuro é só repetição da dor do passado, seja silenciada. Porque quando o Senhor fala, toda outra voz tem que calar. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta que está sendo restaurada.
que o corpo relaxe, que os ombros se aliviem, que a respiração se torne profunda, que a alma comece a lembrar que existe um Deus que sustenta, que cuida, que levanta, que cura, que entende, que ouve, que permanece. Hoje, Senhor, não queremos soluções imediatas. Queremos a Tua presença, porque sabemos que, com ela, tudo muda. A presença do Senhor muda essa atmosfera do lar, muda o ritmo do coração, muda a forma como enfrentamos as lutas. Hoje não é sobre resolver tudo. É sobre voltar a respirar com fé. É sobre levantar com dignidade. É sobre lembrar que, mesmo cansados, não estamos abandonados. O Senhor está aqui, está conosco e está levantando cada alma cansada com a força que vem do alto. Senhor, muitos dos que nos acompanham agora talvez nem saibam mais como orar. Estão tão cansados, tão abatidos por dentro, que as palavras sumiram. Restou o silêncio. Restaram os olhos marejados e os suspiros profundos. E nós sabemos que Tu ouves até o que não é dito, que Teus ouvidos estão atentos até mesmo ao que o coração ainda não teve coragem de confessar. Por isso, intercedemos por cada alma que sente vergonha do próprio cansaço, por cada vida que se cobra por não estar bem, por não conseguir ser forte o tempo todo, por não conseguir manter a fé vibrante. Senhor, ensina-nos que a fraqueza não é derrota quando ela é colocada diante do Teu altar. Ensina-nos que até mesmo a exaustão pode ser um lugar de encontro contigo. Quantas vezes, Senhor, tentamos fingir que está tudo bem só para continuar, só para não preocupar os outros, mas o Senhor vê além da aparência. Tu sondas os recônditos da alma. Tu conheces os porquês escondidos atrás de cada atitude. E é por isso que nos rendemos assim, como estamos, imperfeitos, cansados, mas abertos, sedentos, dispostos a Te ouvir, mesmo sem ter muito a dizer. Senhor, há pessoas que estão vivendo com a alma fragmentada. Cada área da vida parece em uma direção. O corpo trabalha, mas o coração está ausente. A mente pensa no futuro com medo. O espírito sente que se distanciou do Teu colo. São pessoas funcionais por fora, mas desordenadas por dentro. E é para essas vidas que pedimos agora. Reorganiza, Senhor. Restaura a coerência interior. Alinha a emoção com a fé. Alinha a rotina com o propósito. Alinha o fôlego com a esperança. Porque viver cansado todos os dias não é Teu plano para nós. Tu prometeste descanso, prometeste refrigério. Tu és o pastor que faz repousar em pastos verdejantes, que guia as águas tranquilas, que refrigera a alma. E é esse cuidado pastoral que pedimos agora. Toma-nos pela mão e conduz-nos de volta ao lugar onde o Espírito respira paz. Toca, Senhor, nas pressões internas, nas exigências que nos impusemos, nos padrões que tentamos alcançar sozinhos. Quantos estão adoecendo tentando ser tudo para todos? Quantos se perderam tentando dar conta de uma vida que exige mais do que a alma pode sustentar? E neste momento Te pedimos, desata os nós. Liberta de toda a ansiedade que amarra o pensamento. Que o hoje baste. Que as preocupações de amanhã não nos consumam. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. A confiar que se o Senhor cuidou até aqui, continuará cuidando. Que se houve provisão ontem, haverá hoje também. E mesmo que falte algo nos bolsos, que nunca falte a paz no peito. Porque a paz do Senhor não depende das circunstâncias, mas da Tua presença dentro de nós. Senhor, renova agora a fé de quem está à beira de desistir. Quem pensa em abandonar a caminhada, não porque deixou de crer, mas porque está exausto de esperar, de ouvir promessas e não ver mudanças, de orar e ainda assim viver dias difíceis. Mas nós Te pedimos, renova essa fé, Senhor. Renova com mansidão, renova sem culpa, renova com graça.
Que a fé não seja um peso, mas um descanso. Que crer não seja obrigação, mas liberdade. Que confiar em Ti seja como respirar fundo depois de um dia difícil. E que, ainda que nada mude ao redor, algo mude por dentro. Que essa alma cansada sinta que está sendo erguida. Que a mão que a sustenta não é humana, é a Tua mão, Senhor. A mesma que criou os céus. A mesma que formou o barro e soprou vida. A mesma que foi furada por amor. A mesma que segura nossos pedaços e os refaz com paciência. Queremos Te pedir também por quem carrega dores crônicas, não apenas físicas, mas dores da alma que não cicatrizam, cansaços acumulados de anos, rejeições não curadas, palavras que feriram e ainda ecoam, vidas que foram marcadas por ausências, por abandonos, por traições. Senhor, que esta oração seja como um bálsamo. Que o Teu Espírito passe por dentro agora como uma brisa suave, como um sopro de vida, como um toque que limpa, que cura, que tira a poeira do desânimo. Que aquele que se sentia invisível perceba agora: Deus está aqui. Deus me vê. Deus me ouve. Deus me levanta. E se por algum motivo, Senhor, essa pessoa sente que não merece mais a Tua atenção, que já errou demais, que já se afastou demais, que essa mentira caia por terra agora, porque nada pode nos separar do Teu amor, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem passado. O Teu amor é mais forte do que tudo. Ele não exige perfeição, apenas rendição. E é com esse espírito que estamos aqui, rendidos. Queremos apenas respirar aliviados, dormir em paz, acordar com propósito, caminhar com fé, mesmo que seja um passo por dia. Porque a jornada com o Senhor não exige velocidade, exige constância. E hoje, mais uma vez, decidimos continuar. Não porque somos fortes, mas porque fomos amados primeiro. Senhor, neste momento queremos Te apresentar não apenas o cansaço do corpo e da alma, mas também o esgotamento do propósito. Porque muitos não estão apenas cansados fisicamente, estão cansados de não saber por que fazem o que fazem, de viver uma rotina sem sentido, de acordar e cumprir tarefas sem saber se estão indo na direção certa. E essa ausência de propósito é um dos maiores pesos do tempo em que vivemos. Vivemos cercados de atividades, de compromissos, de metas, mas cada vez mais distantes de uma direção clara no espírito. Por isso, Te pedimos, revela de novo o porquê. Lembra o coração cansado da razão pela qual ele foi criado. Lembra a alma abatida do chamado que ela carrega, mesmo que esquecido. Lembra a mente distraída de que há um plano muito maior sendo escrito e que a sua vida faz parte desse plano. Senhor, reconstrói a identidade de quem está ferido. Há pessoas que, por conta de tudo o que viveram, já não sabem mais quem são. Foram rotuladas pelos outros, foram moldadas pelas circunstâncias, foram apagadas por palavras cruéis. Foram diminuídas por relacionamentos abusivos e agora vivem tentando provar valor, tentando ser úteis, tentando compensar um sentimento constante de inadequação. Mas a Tua palavra diz que somos filhos, somos imagem e semelhança, somos herança, somos amados. E hoje nós clamamos, reescreve a verdade no coração de quem se esqueceu de si. Que esta oração seja um espelho espiritual, que reflita não a dor, não o erro, não o passado, mas a graça que cobre tudo. Que a alma cansada reencontre a própria voz, que volte a se reconhecer como alguém que tem valor, que entenda que o amor do Senhor não muda com o desempenho, que não é mérito, é misericórdia, e que isso seja suficiente para recomeçar,
Senhor, levanta os que foram desanimados por dentro, que mesmo tendo fé, já não fazem planos, já não escrevem sonhos, já não projetam o futuro. Vivem no piloto automático, esperando apenas o dia terminar. Mas o Senhor nos chamou para mais, para a vida abundante, para significado, para comunhão, para influência santa, para viver com brilho nos olhos. E é isso que pedimos. Devolve o brilho, devolve o desejo, devolve a disposição de planejar, de tentar, de acreditar. Mesmo que já tenha dado errado antes, mesmo que tenha sido frustrante. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. E isso inclui os sonhos, isso inclui a motivação, isso inclui a própria vontade de viver. Porque há quem esteja cansado de viver. Não quer tirar a própria vida, mas também não sente prazer nela. Sente que vive só para cumprir uma obrigação. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, declaramos: esse peso está sendo removido. Essa apatia espiritual está sendo quebrada. Essa ausência de sentido está sendo preenchida. Porque quando a presença do Senhor entra, até o vale mais seco se transforma em campo fértil. Até a terra que parecia improdutiva floresce. Até o coração mais gelado se aquece de novo. Senhor, sopra sobre esse deserto interior. Mostra que ainda há vida, que ainda há frutos a serem gerados, que ainda há palavras a serem ditas, que ainda há pessoas que serão alcançadas por meio dessa vida. Toca também naqueles que cansaram por excesso de comparação, que olham para os outros e sentem que sempre estão atrasados, que nunca é suficiente, que nunca estão no mesmo ritmo. Mas o Senhor não nos chamou para competir, nos chamou para cumprir uma jornada única. E cada jornada tem seu tempo. Cada flor desabrocha em sua estação. Que esse espírito de comparação seja silenciado agora. Que o coração aprenda a descansar na própria história, a valorizar os pequenos começos, a confiar que o tempo de Deus é perfeito. Senhor, livra também aqueles que vivem se culpando por não estarem bem o suficiente, que cobram de si mesmos uma espiritualidade constante, inabalável, quando a alma está em processo. Que esta oração seja o lembrete de que processo é graça. Que estar em construção é estar sob a mão do oleiro. E o Senhor não se irrita com o vaso em reforma. O Senhor molda com paciência, corrige com ternura, sustenta com compaixão. E é com essa certeza que descansamos agora. Não somos descartáveis por estarmos cansados. Não somos menos amados por estarmos frágeis. Não somos menos filhos por não termos forças. Pelo contrário, é nesse lugar de entrega, de exaustão sincera, que o Senhor nos abraça mais forte. E se o Senhor está conosco, se o teu Espírito permanece, então haverá renovo, haverá reconstrução, haverá ânimo, haverá propósito, haverá fé, e mais do que isso, haverá continuidade. Porque não vamos parar. Mesmo cansados, vamos seguir. Mesmo machucados, vamos nos levantar. Mesmo sem ver tudo, vamos crer. Porque essa é a fé que agrada ao Senhor, a que persiste, a que permanece, a que mesmo entre lágrimas ainda diz: eu confio. Senhor, há dores que não sabemos nomear. Feridas que carregamos por tanto tempo que já nos acostumamos a conviver com elas. Cicatrizes que continuam sensíveis. Palavras que ouvimos anos atrás, mas que ainda têm o poder de nos paralisar. Olhares que nos marcaram. Silêncios que nos moldaram. Há dores que não foram causadas por grandes tragédias, mas por pequenas violências repetidas. Críticas constantes, rejeições sutis, ausências silenciosas. Tudo isso somado constrói uma alma cansada, um espírito ferido, uma autoestima quebrada.
E o Senhor conhece cada detalhe dessa dor, cada lembrança que ainda pesa, cada lágrima não derramada, cada grito calado. E nesta oração te pedimos: toca, Senhor. Vai ao mais profundo. Vai até aquele lugar onde nós mesmos temos medo de ir. Aquele quarto trancado da alma onde colocamos tudo o que não sabemos lidar. Entra ali. Com teu amor, com teu toque, com tua luz. Traz cura emocional, Senhor. Não uma cura superficial que apenas mascara os sintomas, mas uma cura que restaura a raiz, que nos liberta da necessidade de fingir, que nos autoriza a ser vulneráveis sem medo, que nos convida a sermos inteiros, mesmo com rachaduras, porque é no quebrantamento que o Senhor opera com mais profundidade. É quando nos despimos da armadura que te permitimos agir com liberdade. Por isso, Senhor, quebranta onde for preciso, mas que esse quebrantamento não seja para nos destruir, e sim para nos refazer. Como o oleiro que amassa o barro para moldar um vaso novo, faz de nós algo que carrega a tua beleza, mesmo tendo passado pelo fogo da dor. Senhor, queremos orar por aqueles que estão emocionalmente exaustos por conta das cobranças invisíveis. Pessoas que se sentem responsáveis por tudo, que carregam culpas que não lhes pertencem, que tentam ser perfeitas para não decepcionar ninguém, que vivem com medo de errar, de não ser suficiente, de falhar. E isso as consome. Isso as deixa inquietas, até quando o corpo repousa. E é sobre elas que te pedimos: sopra liberdade, que essa alma encontre descanso na graça, que entenda que não foi chamada para carregar o mundo nas costas, que aprenda a dizer não, que reconheça seus limites sem se sentir menor por isso. Senhor, ensina essa pessoa a se cuidar com o mesmo zelo que cuida dos outros. Ensina a olhar para dentro com compaixão. Ensina que cuidar da alma também é espiritual, que descansar também é fé. Toca, Senhor, nas emoções bagunçadas, nos afetos confusos, na mistura de tristeza com raiva, de cansaço com frustração, de esperança com medo. Que essa pessoa entenda que não é fraca por sentir tudo isso, que ser humano é viver em tensão, mas que no meio dessa confusão interna existe uma presença que não se abala, a tua. E é essa presença que pedimos agora, que envolva cada pensamento, que pacifique cada emoção, que reorganize o caos interior. Senhor, também queremos orar por aqueles que foram feridos por quem mais confiavam, por pais ausentes, por mães que não souberam amar, por amigos que traíram, por líderes que abusaram, por parceiros que decepcionaram, por igrejas que feriram. Senhor, que essas feridas não definam mais quem essa pessoa é, que a identidade dela não esteja mais ligada à dor, mas ao teu amor. Que ela entenda que foi ferida por homens, mas será curada por Deus. Que o que um dia machucou, agora se torne testemunho de restauração. Senhor, para cada alma que se sente exausta, devolve a esperança, porque é a esperança que nos move, mesmo quando a força falha. E há muitos que, ao longo da caminhada, foram perdendo essa centelha, pararam de esperar, pararam de planejar, pararam de se alegrar. Tornaram-se sobreviventes, quando o Senhor os chamou para viver em plenitude. Mas hoje, nós declaramos: a esperança vai florescer de novo, não baseada em circunstâncias, mas na certeza de que o Senhor ainda está escrevendo a história, que há capítulos novos sendo preparados, que há promessas ainda não cumpridas, que o amanhã pode ser diferente do ontem. E mesmo que tudo pareça igual, o teu Espírito já está gerando algo novo por dentro. Senhor, que esta oração seja como chuva sobre terra seca, que vá penetrando cada camada da alma endurecida, que vá amolecendo os corações que se fecharam para não sofrer mais, que vá abrindo espaço para que o teu amor entre com liberdade, e que uma vez dentro, ele nunca mais saia. Porque quando o teu amor preenche, o medo perde força, a dor
perde lugar, a amargura perde função e tudo começa a se alinhar de novo. Hoje, Senhor, queremos confiar que não estamos sozinhos nesse processo. Que mesmo que a caminhada seja longa, o Senhor está ao nosso lado. Cada passo, cada noite escura, cada manhã silenciosa. O Senhor está. E se o Senhor está, há esperança, há alívio, há recomeço. Senhor, chegamos ao final desta oração, mas sabemos que o teu agir não se limita às palavras que foram ditas, porque enquanto orávamos, coisas invisíveis foram tocadas, portas internas foram abertas, nós fomos erguidos por dentro. E é com esse coração grato e desperto que encerramos este encontro contigo. Sabemos que não somos mais os mesmos de quando começamos. Algo se realinhou. Algo foi restaurado. Algo foi retirado. Porque o Senhor esteve aqui, não como uma ideia, não como uma doutrina, mas como presença viva. E por isso te agradecemos, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando nós quase desistimos. Obrigado por permanecer perto, mesmo quando nos afastamos. Obrigado por levantar, mesmo quando nem sabíamos que havíamos caído. Te louvamos porque és Deus que conhece o cansaço humano, mas oferece descanso divino, que conhece as limitações da carne, mas sopra renovo ao espírito, que entende nossas pausas, nossas fragilidades, nossos silêncios, e não apenas entende, habita neles. Senhor, queremos agora consagrar este novo dia nas tuas mãos, que não seja apenas mais uma data no calendário, que seja um marco, um divisor, um dia que será lembrado como o início de uma nova etapa, uma nova forma de sentir, uma nova maneira de caminhar. Porque hoje fomos levantados não por esforço, mas por graça, não por performance, mas por amor. E se fomos levantados pelo Senhor, então não andamos mais sozinhos. Que este dia seja leve, que o trabalho seja produtivo, que o lar seja pacífico, que o corpo sinta vigor, que a mente esteja alinhada, que o espírito esteja sensível, que as palavras sejam doces, que os relacionamentos sejam cobertos de sabedoria, que os desafios sejam enfrentados com coragem, que a fé seja ativa em cada escolha, que a esperança seja constante, que a paz do alto seja inabalável e que o amor do Senhor seja sentido nos detalhes, nos encontros, nas pausas, nos silêncios. Senhor, dá-nos olhos para perceber os teus toques sutis. Dá-nos sensibilidade para discernir os pequenos milagres do cotidiano. Porque o teu cuidado nem sempre vem em trovões. Muitas vezes vem em sussurros. Que este vídeo seja mais do que um conteúdo. Que seja um altar. Que seja lembrado, compartilhado. Que toque pessoas além do que imaginamos. Que alcance casas, hospitais, prisões, quartos escuros, carros em movimento, corações em desespero. Que onde houver alguém cansado, este vídeo chegue como resposta, como consolo, como sopro de vida. E que quem orou conosco hoje sinta desejo de voltar amanhã, de manter esse encontro, de buscar ao Senhor não como ritual, mas como relacionamento. Porque o que cura a alma não é uma palavra bonita, é a presença constante. E é isso que queremos, Senhor. Permanecer contigo, crescer contigo, ser transformados a cada manhã. Senhor, pedimos também por cada comentário que será deixado aqui, cada pedido, cada clamor, cada frase escrita com sinceridade, que seja lido pelo teu olhar antes de qualquer outro, que haja resposta, que haja direção, que haja paz, e que quem escreveu sinta que foi ouvido, que mesmo entre milhares de nomes, o Senhor viu. O Senhor conhece, o Senhor age. E se alguém chegou até o fim desta oração, sentindo que ainda não foi totalmente alcançado, nós declaramos: ainda há tempo. Ainda hoje, o Senhor vai tocar, vai falar, vai consolar,
vai surpreender. E por fim, declaramos profeticamente: esta alma não será mais arrastada pelos dias. Esta vida não será mais movida por obrigação. Haverá propósito, haverá prazer em viver, haverá ânimo para recomeçar. Porque Deus está levantando não apenas o físico, mas a identidade. Não apenas as emoções, mas o destino. E tudo aquilo que parecia adormecido será despertado. Dons esquecidos, chamados silenciados, alegria adormecida, fé adormecida. Tudo vai despertar. Porque quando Deus levanta, Ele faz por inteiro. Ele não apenas tira da queda, Ele coloca em pé. Ele firma os passos, Ele guia o caminho, Ele restaura a visão, Ele envia recursos, Ele abre portas, Ele envia pessoas e Ele vai continuar fazendo, porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém.